Ok, eu acho que pela primeira vez eu entendi o que é isso. Aquele Peteron 03 é estranho, não é o mesmo que eu já fui teleportado uma vez. Ok, esse vídeo vai ser muito difícil pra postar, pra editar. Porque vocês viram lá no outro vídeo que não é minha praia editar vídeo de 30 minutos. Eu tenho certeza que isso vai passar de 30 minutos. Opa! Eu aqui na edição falando agora. Eu vou explicar como é que eu fui teleportado lá pro primeiro Beta Room. Bem, eu tava jogando normal, eu tava dando uns bug sinistro. Muito, muito sinistro. Aí, meio que não gravou, mas eu achei uma placa com uma estrela. Aí tava embaixo escrito, clique-me, clique-me. Aí eu fui lá e cliquei. Só que eu não cliquei na estrela, eu cliquei na placa. Aí depois eu fui e cliquei na estrela. Aí meio que eu fui teleportado pra aí. E o resto vocês já sabem. Que no caso é o resto que tá acontecendo aí, né? Toda a treta, todos os bichos correndo atrás de mim. Cara, aquela parte lá daquela flor, daquele cabeça de flor. Que agonia, tá?
Foi aqui em que tudo começou. Foi aqui em que o bicho começou a me perseguir, cara. Nossa, vocês não estão ligados o susto que eu tomei. Na verdade, não foi aqui exatamente. Foi um pouco mais pra frente, um pouquinho pra frente, quando as caixas começaram a ficar mais estranhas. O áudio não para não, gente. Eu não consigo sair do jogo. É agora. Bem, eu tenho muita teoria em minha cabeça, só que aqui eu vou contar a que mais faz sentido pra mim, sobre o Betaron. Como vocês sabem, não é a primeira vez. Gente, não é a primeira vez que eu sou teleportado pro Betaron, né? Vocês sabem disso, pelo amor de Deus. E meio que o Beta 1 que eu fui teleportado foi muito diferente. Não foi da mesma forma que... Eu não fui teleportado pro mesmo Beta 1. Eu não fui teleportado da mesma forma que eu fui teleportado pro original lá. Talvez seja sei lá, uma atualização. E eu realmente fui teleportado. Não sei se eu fui hackeado ou o quê. Mas é isso. Sabe o que mais eu quero... Calma, Bernardo. Para de ser idiota. Fala tudo. Gente, espera um pouco que minha cabeça bugou. Bem, eu fui... Ai, meu Deus. Eu fui pesquisar depois de gravar e editar todo esse vídeo aqui. E tem um cara que ele foi teleportado pros mesmos Beta Room que eu fui teleportado. Quer dizer, não todos, né? Porque ele teleportou pro Beta Room 5. Diferente. Sim, gente, não estou brincando. Ele foi para um diferente. Então, pra mim, essa cópia falsa das backrooms, essa cópia mal feita das backrooms, ela tem várias formas. É tipo backrooms de verdade mesmo. Tem pull rooms, tem level fun, tem level corra pela sua vida. E é tudo diferente, tudo diferente. Tem a backrooms original level 0, que eu não lembro se é level 1 ou level 0, e tem várias formas dessa level 0. E por incrível que pareça, o 5 e o 3 do Beta Room, eles também a mesma coisa. Porque pelo que eu vi, eu chuto também, né, que todos os Beta Rooms são diferentes. Tem formas diferentes. Não são todos iguais. Inclusive, eu lembro que eu não tinha gravado. Eu só tirei print de um Beta Room que você controlava o low e você tava todo ferrado. Tipo, você tava muito ferrado mesmo.
E, e tinha lá a capa do Battle Room do jogo. Era simplesmente uma V com a tela quebrada. Eu não sei o que isso significa, lore, mas vamos lá. Esse Battle Room atualizado, não tem nada que... Não tem nada que mostre uma lore. É só pra assustar mesmo. Eu vou chamar ele de Battle Room atualizado, tá? Aí o Battle Room antigo, você lembra que tinha aquele... O Glisten lá... Aquele dragão misturado com lacraia, não sei o que. E lembra aquela sombra lá? E o Denji com uma cara de gatinho? Lembra quando você no início, você saía do mapa do nada? Porque não tinha parede, alguma coisa assim? Aí você ia seguindo um caminho reto. Lá, mais ou menos reto, né? Que você dava uma curva pra esquerda, mas depois você volta pra seguir reto. Aí quando você vira à direita, que é o único caminho, né? Tá lá uma sombra com 2 olhos, que me lembra uma OC minha antiga, né? Na verdade, eu acho que eu tenho uma skin dela, mas... no Roblox, mas... Isso não vai importar. Esse eu vou chamar de The Monster Aeas. É isso. O monstro dos olhos. The Aeas Monster. Esse The Aeas Monster, ele tava chutando o Dandy de gatinho. Aí veio uma teoria na minha cabeça. Porque, calma, eu já vou falar lá do 5 do cara diferente. Isso vai ser muito importante, o 5. Aguardem. Lembra do gatinho lá, do Dandy gatinho? E da sombra que eu tava falando? Então, quando eu passou na minha cabeça, assim, não sei porquê, mas passou na minha cabeça que, tipo, e se a irmã da Quell, a criadora de Dance World, tinha um personagem favorito? E se a Quell tivesse um irmão, claro, ou irmã, tivesse um personagem favorito de Dance World, que seria o Dandy? Aí, e também gostava de gatinho. Aí junta os dois. Um Dandy com o de gatinho. Mas e se ela e o pai, ela e a Quell, a irmã da Quell, que eu vou chamar por algum motivo de gatinho, por causa que... vocês entenderam. O gatinho e a Quell, a criadora, né, do jogo, Dance World, e se elas vissem o pai e a mãe como monstro? Que se o pai e a mãe maltratassem elas? E aí? Aí que veio o negócio tudo na minha cabeça. Nossa, que transcendi, irmão. Foi quando veio a teoria na minha cabeça. A Quell, ela fez... A Quell e a irmã faziam um jogo. Fez um monte de jogo de terror, porque a irmã da Quell, o gatinho, gostava de fazer jogo de terror. Ai, calma aí, que respiração tá... Gostava de fazer jogo de terror, porque a irmã da Quell tinha o dom. E aí, elas não conseguiram acabar o jogo. Hein? Aí, a Quell, ela fez mais jogos, inclusive o Dance World, e postou lá, criou, sei lá. E se também o só postou, em vez de fazer algo, continuar o jogo lá da irmã dela, vocês vão entender por que eu não tô falando que a irmã postou junto com a Quell. E se a Quell postou com um jogo inacabado? Porque vocês lembram que tinham lá, os personagens, eles não tinham negócio de andar? Eles não tinham animação pra andar?
também não podemos esquecer do 5, que também era um personagem que não andava. Lá, claro, não o 5 que eu fui teleportado, mas sim o 5 que o cara que eu vi foi teleportado, que era um personagem segurando uma máscara. Nossa, meu Deus, transcendi demais agora. Aí, eu vou contar toda a lore agora, acabou, sem enrolação. A irmã da Quell, a irmã da Quell e a Quell faziam um monte de jogos de terror porque elas gostavam disso. Um jogo parecendo ser inocente, mas era de terror. Aí elas criaram uma, entre aspas, franquia. Não sei como é que diz isso. Um monte de jogo que ligava um ao outro. Só que elas criaram pensando... Ai, calma aí, vou fechar aqui a porta. Só que elas criaram pensando nos problemas familiares. Aí a Sombra e o gatinho, eles estavam brigando. O gatinho era a irmã da Quell e o... Ai, meu Deus. E a Sombra era o pai. Talvez bebo, não sei. E a mãe era quem? Não é bem, eu chuto que a mãe seja aquela lacraia misturada com dragão. Não sei que bicho é aquele lá, não. Acho que eu tenho um print dele. Aí, depois de muito tempo, certa vez, o pai, ele ficou muito pé da vida com a mãe. E, simplesmente, o pai matou a mãe. E como eu tenho provas disso, lembra daquele dragão lá, daquele dragão, aquele bicho lá. Lembra daquela caveira? Caveira! Então, pode simbolizar a mãe da Quell morta. Porque o pai, ele tava de boaça lá, só olhando pra caveira. Deve que o pai ficou bêbado, uma coisa assim, e matou a mãe. Ai, meu Deus, espero que esse vídeo não caia. Aí, simplesmente... Oh my godness. Aí, mano, vocês lembram lá do que eu tava falando lá? Não, eu tenho um primeiro. O Beta 1, se eu não me engano, acho que o Beta 1 04 ou 05, que eu participei, que eu entrei. Lá tinha uma marionete, como se ela fosse controlada. Uma marionete aí. Aí é como se ela fosse controlada. Mas por que ela era controlada? Ela se sentia manipulada. É isso que eu queria falar. Caramba, que palavra forte. Manipulada. Ela se sentia manipulada pelos pais. Aí, lembra que nesse mesmo jogo, ela viu lá o pai e a caveira. Chegou perto do pai. Aí foi teleportada numa floresta e começou uma flor, cabeça de flor a seguir ela. Deve que ela se sentiu culpada. E aquela cabeça de flor era na verdade, a culpa dela seguindo ela. E, cara, nossa! A culpa dela estava presente em todos os lugares. Aí, eu vou colocar um trecho lá do Beta Room 05 do cara que eu vi. É bizarro, tá? Bizarro demais. Deixa que eu vou clarear aqui pra você. Então, viram o trecho? Pois é, meus queridos, meus amados. Vocês sabem o que aconteceu.
como ela não aguentava mais a culpa dela em todos os lugares, ela se sentia muito culpada por aquela morte lá, porque ela não ajudou a mãe na hora que ela precisava. Ela acabou se próprio sayonara, tá ligado? Ela se próprio foi de comes e bebes. Aí a Quell, muito triste por causa disso, ela via aquele jogo lá, os jogos, e via uma energia muito negativa. Ah, esqueci de falar. Mas o bichinho que vocês estão vendo aí é, na verdade, uma máscara, um bichinho com uma máscara, sorrindo. E pode simbolizar que simplesmente ela não queria se mostrar. Ela só ficava em casa. E é isso, só isso mesmo. Aí, continuando o que eu tava falando antes, a Quell, muito triste, ela olhava para aquilo e sentia uma energia negativa. Aí ela postou aquilo pra ver se saía. Só que não saiu de jeito nenhum. Aí ela criou o Danceboard e pra tentar tirar isso. E meio que deu certo, né? Aí meio que ela postou tudo. Só que o jogo lá, que o cara lá foi... Aquele com a máscara que a menina foi de sayonara, ela achou muito, muito pesado porque já dizia tudo. E é claro, o cara que gravou, ele gravou porque ele foi teleportado mesmo, sei lá, merda é essa. A Quell também postou como uma homenagem, é isso que eu tava querendo dizer. Aí, ela bloqueou aquele jogo. Só que ela esqueceu, porque ela não queria que ninguém visse. Só que ela esqueceu do detalhe. Daquele detalhe de teleportar. Porque teleporte. Porque mesmo se teleportar, mesmo que o jogo estiver bloqueado, acabou, você já entrou no negócio. E é isso. Essa foi minha grande teoria, tá? Vai demorar muito pra editar. Eu lembro que eu falava que não é minha praia editar vídeo de 30 minutos? Pois é, porque eu tô editando um vídeo de 34 minutos quase. Meu Deus! E olha que nem tá demorando um dia, tá ligado? Não tá demorando um dia inteiro. Porque eu demorava um dia inteiro pra postar um vídeo de 14 minutos. Que não ganhava nenhuma view. Nem likes, nem comentário, cara. Por favor, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Oi, minha barriga. Deixa o like, deixa o seu comentário, por favor, mano. Demorou muito pra fazer isso. E é isso. Lá você vai. Aqui acaba o vídeo de 4 minutos e 10. Falou. OBS, errei. Um vídeo de 34 minutos e 38.